Bem-vindos ao programa Grande Plano, onde entrevistamos os candidatos às autárquicas deste ano, e hoje o convidado é de Vila do Conde, Miguel Paiva, candidato pelo PSD, candidatura Acreditar em Vila do Conde, tem 41 anos, é economista e bem-vindo, Miguel Paiva, ao Grande Plano. Vou começar por precisamente o lema Acreditar em Vila do Conde. Crê que, por outro lado, os vilacondenses vão acreditar em Miguel Paiva? Eu espero que sim. Mais que isso, nesta fase, eu diria que eu espero ser merecedor de que eles acreditem na bondade, na qualidade e no potencial de futuro que nós podemos dar a Vila do Conde. Nós escolhemos este lema, Acreditar em Vila do Conde, porque a nossa terra é uma terra que tem tanto potencial, tem tantas coisas que podem ser transformadas em riqueza e em mais-valias para a vida dos cidadãos, e nós acreditamos nesse potencial. É precisamente por isso que escolhemos precisamente este lema, e também por uma razão muito simples. A postura desta candidatura é uma postura virada para o futuro, uma postura de quem está nisto para fazer alguma coisa novo, para dar mais esperança num tempo tão difícil, de que é possível nós melhorarmos a atual situação e é possível que os vilacondenses possam ter uma vida melhor. E é para isso que nos candidatamos, e por isso este lema positivo, este lema construtivo que demonstra bem a nossa postura nesta candidatura. Numa das suas páginas na internet, refere-se às contas do município e que cada vilacondense tem 1.500 euros de dívida às suas costas. É uma das grandes preocupações, caso ganhe as eleições a partir desta altura, e mesmo não ganhando as eleições, mesmo estando apenas ainda como candidato, é uma das grandes preocupações saber o estado em que se encontra o município. É, naturalmente, que enquanto candidato responsável, eu tenho a obrigação de conhecer a realidade atual das contas do município, que é uma realidade preocupante. É preciso que as pessoas tenham essa noção. Hoje as pessoas sabem que o país está numa situação delicada, e a verdade é que Vila do Conde, neste contexto, está numa situação muito parecida com aquela que está o país. Porventura, em algumas circunstâncias, pior, porque este excessivo peso da dívida e do passivo e da dívida que a Câmara Municipal acumulou ao longo destes anos, foi materializada em alguma obra, mas porventura em pouca obra face ao volume da dívida. Enquanto candidato a Presidente da Câmara e alguém que perspectiva o futuro da nossa terra, este é um condicionante que, de alguma forma, nos limita. E, portanto, esta responsabilidade que eu dizia há pouco é uma responsabilidade que nos impede de, em alguns aspectos, não podermos ser tão otimistas relativamente a determinado tipo de promessas e compromissos em relação ao eleitorado. E, portanto, nós temos que ser contidos nas promessas que fazemos, nomeadamente aquelas que podem envolver o dispêndio de verbas, e temos de ser muito mais interventivos e engenhosos na criação de um projeto político que, com escassos meios financeiros, consiga fazer aquilo que eu disse há pouco, que é potenciar, aproveitar o potencial que Vila do Conde tem aos mais diversos níveis e transformá-lo em desenvolvimento real, perceptível na vida das pessoas. Miguel Paiva, vamos então falar dos principais vetores desta candidatura. Quais são eles? Como é que se propõe a dar essa esperança e esse novo futuro a Vila do Conde? Olha, nós temos um projeto político que tem vindo a ser preparado com um grupo de trabalho que eu constituí, que inclui pessoas das mais diversas proveniências, até políticas. Não me circunscrevi aos militantes do PSD, que é o partido que está e que apoia de base esta candidatura, mas esta é uma candidatura que transvasa claramente e largamente o espectro político de um mero partido. E temos vindo a estruturar esse projeto com várias ideias bem concretas para o futuro da nossa terra. E temos hoje a possibilidade de dizer aos vilacondenses que, perante todos estes condicionalismos que eu há pouco disse, e perante aquilo que é a realidade atual, a nossa candidatura tem duas grandes prioridades. Há duas linhas orientadoras bem definidas, bem sedimentadas na nossa mente, que são, efetivamente, aquilo que será a nossa aposta. A primeira tem a ver com a área social.
Hoje nós vivemos em Vila do Conde, no país, mas em Vila do Conde também de uma forma muito particular, uma situação social delicadíssima. Há pessoas que não têm que comer, há pessoas que não têm capacidade de pagar os medicamentos que precisam para a sua saúde. Há pessoas que não têm que dar de comer aos seus filhos. E isso é preocupante, isso não nos pode deixar dormir descansados. E, portanto, é por isso que a questão social é a primeira das prioridades do nosso projeto político. Temos várias ideias que podemos ver já a seguir sobre como materializar esta preocupação. A segunda grande prioridade, o segundo eixo prioritário, tem a ver com o desenvolvimento económico do Concelho. Ou seja, se por um lado nós temos a preocupação de ter uma política redistributiva que possa trazer mais justiça e equilíbrio na sociedade e permitir melhores oportunidades para quem está em piores circunstâncias, temos também, ao mesmo tempo, de ter a capacidade de perceber que só poderemos fazer se criarmos riqueza na nossa terra. E criar riqueza é fomentar o desenvolvimento económico. E por isso iremos também ser muito ativos, aproveitando o potencial da agricultura, o potencial de toda a fileira ligada ao mar, que não se encerra exclusivamente nas pescas, o potencial industrial de Vila do Conde, na área dos serviços, na área do turismo, do lazer, todas essas áreas, há muito potencial em Vila do Conde e nós queremos aproveitar isso. Eu diria, como objetivo, um dos objetivos, por exemplo, a este nível, por exemplo, na área do turismo, é uma área que queremos apostar muito. E queremos claramente que Vila do Conde seja, por exemplo, o segundo maior destino turístico da área metropolitana do Porto. Acho que é impossível batermos o Porto, mas acho que podemos perfeitamente ser o segundo maior destino turístico da área metropolitana do Porto. Enfim, temos vários projetos e podemos já a seguir detalhar toda essa matéria, mas nós temos estas duas grandes prioridades. E como vê, isto são prioridades que estão perfeitamente alinhadas com os constrangimentos financeiros. Eu não estou aqui a prometer muitas piscinas, muitas estradas, muitas pontes, enfim, não posso fazer muitas promessas dessas. Teremos naturalmente algumas preocupações em realizar obra palpável, obra materializada, aquela obra tradicional, mas hoje a grande obra que é necessário é mais fábricas, é mais desenvolvimento económico, é mais turistas, é mais movimento que traga riqueza, que crie emprego e que permita que os vilacondenses que estão em pior situação, por um lado, sejam acolhidos ou sejam apoiados e ajudados pela tal política social que queremos e tenham as oportunidades de que têm sentido falta para que possam por si, pelos seus próprios meios, ter melhores condições de vida e naturalmente ser mais felizes. O nosso trabalho é trazer felicidade às pessoas e é para isso que nos esforçamos e acreditamos com esta energia, com estas ideias que temos, enfim, podemos detalhar já os projetos, podemos fazer isso porque a nossa terra permite. Vamos então à parte social. Passa também pelo entrosamento da Câmara com a ação das IPSS no Concelho. É evidente, esse é um dos grandes vetores. Nós na área social temos algumas ideias interessantes, me parecem importantes que possam ser postas em prática. Essa do trabalho em rede é uma delas. É impossível hoje uma Câmara por si resolver os problemas sociais das pessoas. Mas uma Câmara no seu território é o principal pivô na articulação do trabalho entre todas as instituições. E estamos a falar em instituições públicas de âmbito nacional, estamos a falar em instituições públicas de âmbito local, a Câmara e as juntas de freguesia, estamos a falar das instituições particulares de solidariedade social, estamos a falar de outras organizações não governamentais e estamos a falar dos cidadãos, que também podem ser envolvidos e podem dar muito mais nesta partilha de projetos e de ideais e de ajuda e de partilha. E isso é perfeitamente viável e é possível e nós vamos apostar muito nessa rede social que, porventura, não vou dizer que não exista nada feito nisso, eu acho que existe algum trabalho feito nisso, mas é muito incipiente e não é um trabalho que nos pareça que nesta altura esteja a produzir os frutos que pode conseguir. Eu tenho visitado muitas IPSS, tenho andado pelo terreno, falar com as pessoas e sinto que há muita falta de ajuda. Outra iniciativa que nós temos também neste apoio social tem a ver com a resolução de um problema que eu considero hoje um problema que eu não consigo encontrar explicações, nem quero sequer qualificar, porque senão teria que usar alguns termos desagradáveis. Eu acho perfeitamente inaceitável que um Concelho de Vila do Conde tenha um parque habitacional com mais de 1 milhar de habitações sociais construídas, tenha um número extremamente elevado dessas habitações sociais fechadas, que não são entregues a ninguém.
Nós temos percorrido os bairros sociais e são incontáveis o número de casas fechadas há muitos meses, algumas há anos, sem que sejam aproveitadas e sem que sejam disponibilizadas aos vilacondenses que estão em dificuldade e que precisam delas. E isso para nós é inaceitável, é dilapidar o património público e, portanto, será uma prioridade, eu já defini claramente, nos primeiros 6 meses do meu mandato, se for eleito Presidente de Câmara, iremos trabalhar para elevar o nível de utilização do parque habitacional municipal, como disse, supera as 1000 habitações sociais, para elevá-lo num número que terá de ser entre os 95% e os 98%. Nós entendemos que pode haver uma margem de algumas habitações, mas muito poucas, que possam estar disponíveis permanentemente para uma calamidade que aconteceu, etc. E nós podermos ter sempre alguma reserva, mas não podemos ter centenas de habitações fechadas, como hoje acontece. E essa é uma prioridade que nós temos. Ainda na área social, vou-lhe falar também de um outro projeto que é inovador e que nós vamos implementar. Tem a ver com o apoio aos idosos. Hoje, no país, estamos constantemente a ser assediados com notícias que dizem que faleceu um idoso num recôndito qualquer, ou muitas vezes no meio de uma cidade importante, e só 2 ou 3 meses depois é que se descobriu que ele faleceu. E isso acontece porque a sociedade está desenraizada e porque a sociedade e muitos dos valores da família se perderam e as pessoas muitas vezes são votadas ao abandono. E aquilo que eu não admito é que não quero que, se for Presidente da Câmara de Vila do Conde, que nada disso, que nunca aconteça um caso desse em Vila do Conde. E para isso nós vamos criar um projeto de elencar quem são os idosos vilacondenses, como vivem, um projeto em parceria com as juntas de freguesia, com as paróquias, para que em conjunto façamos esse cadastro de quem são os idosos vilacondenses, como vivem, e aqueles que detectarmos a viver essas situações de isolamento e abandono, para que tenham um acompanhamento, seja das IPSS, seja por via das IPSS, seja por via da própria autarquia, dos serviços sociais, para que ninguém esteja sozinho. Ninguém pode estar sozinho nesta sociedade. Nós não podemos viver em cidades e ter pessoas que parece que são ermitas, que vivem em completo abandono. E essa preocupação com os idosos vai nos levar também a criar uma outra coisa que não existe e que eu creio que da experiência que faremos irá, inclusivamente, porventura, ser um exemplo a alargar, que é, se hoje nós temos comissões de proteção de menores para as situações de violência com menores, nós devemos ter também, faz falta hoje na sociedade, uma comissão de proteção de idosos, porque nós hoje sabemos de muitas situações de idosos que vivem em situações de muita dificuldade, de algumas vezes até de violência em contexto familiar, escondida, e é necessário que se intervenha nessas situações, porque muitos desses idosos são muito frágeis, estão numa situação completamente fragilizada e precisam ser apoiados. E nós iremos também criar uma comissão de proteção de idosos para evitar essas situações. De resto, dos números que eu tenho apreciado dos relatórios de segurança interna e da polícia e da GNR, dos crimes que mais têm crescido ultimamente são precisamente esses crimes em contexto familiar relativamente à população idosa. E, portanto, essa é uma preocupação que nós também teremos. E julgo que esta Comissão de Proteção de Idosos que vamos criar em Vila do Conde, ainda que não tenha consagração legal como têm as Comissões de Proteção de Menores, vai ser um elemento importante para essa atuação. Portanto, como vê, há aqui um conjunto de ideias. Repare, vou-lhe dar outro exemplo, um projeto interessantíssimo que nós temos também de apoio social. Nós vamos lançar um programa de apoio à autoconstrução. Como nós sabemos, no nosso concelho, ainda é um concelho com uma larga franja rural, há muitas famílias que têm terrenos que herdaram de família, mas são pessoas que hoje vivem em situações de alguma dificuldade económica, com vencimentos relativamente baixos, muitas vezes, e que para poderem construir a sua casa, que é o sonho de qualquer família, muitas vezes não o fazem porque os custos iniciais de mandar fazer um projeto, de licenciar uma obra na Câmara, etc., são custos elevados. Aquilo que nós iremos fazer é criar um projeto, ter a possibilidade de oferecer um projeto de construção de uma casa para essas pessoas, desde que tenham naturalmente rendimentos baixos, iremos oferecer-lhes esse projeto já licenciado para que possam, por os seus próprios meios, construir a sua habitação. Vamos oferecer esse projeto já licenciado por um preço simbólico, eu tenho referido um preço na ordem dos 250 euros, e essa será uma grande ajuda às pessoas para realizarem o sonho da sua vida de construir a sua casa, autonomamente, mas está também um projeto que vai dinamizar a economia. Repare que isto é o melhor dos dois mundos. Nós vamos depois também com isso permitir que os pequenos empresários da construção civil, os empreiteiros, os carpinteiros, os picheleiros, etc., tenham mais trabalho,
porque vai haver essa dinamização do mercado da construção. E isto é política social. Neste caso é daquela política social que não é de oferecer peixes, mas é de dar canas, para que sejam as próprias pessoas a fazer. E eu julgo que nos tempos que correm, a nossa obrigação é liderarmos nesse desafio de inovação, de termos a criatividade suficiente para, com pouco dinheiro, ter iniciativas que tenham largo alcance social, largo alcance e que possam mudar a vida das pessoas. Como vê, isto é uma coisa que não custa dinheiro. A Câmara tem arquitetos, tem engenheiros civis que podem perfeitamente preparar esse projeto. É um projeto em que a Câmara não perde dinheiro, porque neste momento, se nós licenciarmos uma casa a preços mais baixos para pessoas de rendimentos baixos, não estamos a perder dinheiro, porque eram pessoas que não iriam fazer a sua casa. Não iriam fazer. E, portanto, vão dar alguma receita. Mas, principalmente, isso é o que mais me preocupa, vai mudar a vida das pessoas para melhor. E isso no fundo, é o que os políticos têm que fazer, é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Claro. Em termos de desenvolvimento económico, não pode diretamente construir fábricas e dar empregos às pessoas, mas há ideias certamente que tem para também fomentar que haja novos investimentos, claro que sim. Criação de novos negócios. Claro que sim. Uma das vertentes a que ficou associada nos últimos anos Vila do Conde é que tinha grandes empresas, inclusive estrangeiras, que se instalavam nos parques industriais, e que foi uma política que entretanto se esvaziou porque as grandes empresas deslocalizaram-se. A aposta será ir agora pelas PMEs, pequenas empresas? Vamos lá ver. Vila do Conde teve projetos industriais de grandes multinacionais que estiveram e que saíram, mas tem projetos industriais de multinacionais que estiveram e estão. Não é? Nós temos a Dorel, que é uma multinacional na área dos equipamentos para bebés e crianças, etc., e, portanto, que está em Vila do Conde. Nós temos a Global Motors, que está em Vila do Conde. Nós temos uma série de empresas que estão em Vila do Conde e, portanto, que estão para estar, para ficar. Temos tido contactos com algumas delas e, portanto, há um sentimento de que Vila do Conde tem um bom potencial. Vila do Conde é um sítio bom para as empresas se instalarem. E, portanto, eu acho que essa ideia que naturalmente nos vem sempre à mente, que muito por via daquilo que aconteceu com a Siemens, a Infineon, etc. Portanto, é uma ideia que não esgota a verdade. A verdade vai muito para além disso. Contudo, aquilo que é o nosso projeto no que diz respeito à dinamização económica, efetivamente, como diz, não pode ser a Câmara a criar empregos. Não pode ser. E, portanto, tem que ser a economia por si a gerar empregos. E aquilo que é o nosso papel, mas a Câmara tem muito a poder fazer a esse nível. Seja naquilo que são os custos do contexto, e Vila do Conde, nesse caso, não se distingue positivamente. Vila do Conde tem taxa de derrama à taxa máxima, e, portanto, nisso é negativo. Os custos de licenciamento de obras são caros em Vila do Conde, e, portanto, também não se distingue positivamente sobre isso. E, mais do que isso, a tramitação burocrática dos projetos de construção, seja de equipamentos industriais, seja de edifícios de habitação, é um processo de tramitação burocrática na Câmara lento. E, portanto, isso é uma realidade inequívoca que nós temos comprovado em muitas visitas que temos feito no terreno. E, portanto, nós vamos melhorar os custos do contexto, nomeadamente a esse nível. Nós vamos criar na Câmara uma equipa, uma espécie de atendimento prioritário para tudo que seja projetos de construções industriais que criem emprego. Qualquer desses projetos passará a ter uma espécie de gestor de conta na Câmara Municipal, como os bancos têm o seu gestor de conta para acompanhar personalizadamente as empresas, as boas empresas e os bons clientes dos bancos têm gestores de conta que nunca se esquecem dos seus clientes, até lhes telefonam no dia do aniversário e, portanto, têm todos esses cuidados. Nós vamos ter gestores de conta das empresas que apresentem em Vila do Conde projetos de investimento, que irão estar na Câmara não para
não na perspectiva de vamos ver onde é que nós temos aqui problemas para mandar o projeto para trás, não, nós vamos estar lá para resolver todos os projetos, todas as dificuldades e problemas que haja em cada projeto. Facilitar ao máximo, agilizar ao máximo, que seja o mais rápido possível. Esse, naturalmente, que é uma ideia que nós temos, que é uma ideia que vale, seja para investidores internacionais, seja para investidores nacionais e locais, que existem muitos, com projetos que podem avançar nos próximos tempos e com quem temos contactado. Até essa é uma atitude que teremos. Mas nós vamos estar ainda antes disso. Nós vamos criar na Câmara Municipal de Vila do Conde um centro de captação de investimento. Nós vamos criar uma pequena equipa, muito ágil. Não vamos contratar ninguém, vamos chamar de entre os funcionários, de entre os quadros da Câmara, vamos desafiar algumas pessoas que possam ter perfil para isso, para integrarem um centro de captação de investimento que será uma equipa que tem como grande e único objetivo atrair investimentos para Vila do Conde. Novas empresas, sejam internacionais, sejam nacionais, sejam locais. Nós vamos estar no terreno ativos a ver quem é que está a pensar fazer uma fábrica, quem é que está a pensar montar um centro logístico, quem é que está a pensar construir um hotel, quem é que está a pensar, enfim, o que seja, e nós vamos tentar atraí-los para Vila do Conde, mostrar-lhes o potencial de Vila do Conde. O primeiro trabalho desta equipa será a elaboração de um dossiê sobre a realidade atual de Vila do Conde. Quais são as mais-valias que existem em Vila do Conde? E são tantas. Estamos localizados a 15 minutos do aeroporto de Sá Carneiro. Temos ligações ao aeroporto de Sá Carneiro privilegiadas por via rodoviária, por via ferroviária, através do metro do Porto. Estamos a 15 minutos do Porto de Leixões, o maior eixo de escoamento à escala internacional aqui da nossa região. Estamos localizados no eixo de vias de autoestrada que vão desde a Corunha, do norte da Galiza, até Lisboa, em via paralela ao mar. Temos também autoestradas em via perpendicular a ligar-nos ao interior da península. Portanto, nós temos aqui uma localização extraordinariamente privilegiada e, portanto, é relativamente fácil mostrar aos empresários que querem investir e que queiram e que ponderem esta região, é fácil mostrar-lhes que Vila do Conde é o melhor sítio que eles podem vir. E é isso que nós lhes vamos convencê-los disso e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos, com este centro de captação de investimento, não só trazer investimentos, mas também ajudar as próprias empresas de Vila do Conde no encontro de parcerias no estrangeiro, porque o desenvolvimento do país passa pela sua capacidade de exportar e vamos também ajudar as empresas a irem para fora de portas. Eu tenho dito muitas vezes, eu se for Presidente de Câmara, porventura terei menos tempo para algumas coisas de âmbito local, mas terei muito trabalho a fazer junto das embaixadas de muitos países em Portugal, junto das câmaras de comércio que existem entre Portugal, bilaterais entre Portugal e determinados mercados. Muito trabalho, iremos fazer muito trabalho aí. Muito trabalho, porque hoje o mundo é muito competitivo e uma autarquia, um papel de uma autarquia, se em tempos foi resolver problemas infraestruturais, construir estradas, redes de águas, saneamentos, etc. Hoje, o grande papel que se pede a uma gestão de âmbito regional é que contribua para a competitividade do seu território. E nós vamos ser muito proativos. Nós vamos andar atrás de todas essas oportunidades. Não iremos largar nenhuma até as conseguirmos para Vila do Conde. Porque será da criação de emprego e emprego o mais qualificado possível que nós podemos realmente melhorar a vida das pessoas, criar as tais oportunidades que hoje os vilacondenses tanto precisam. Em janeiro de 2013 havia 6.101 vilacondenses inscritos no Centro de Emprego na condição de desempregados. Some-lhe a esses aqueles que entretanto emigraram. Some-lhe a esses aqueles que, porventura, se calhar com pouca esperança, nem sequer lá estão inscritos. E, portanto, estamos a falar de uma massa enorme de pessoas que precisam destas oportunidades. E eu acredito que com o potencial de Vila do Conde e com estas ideias nós vamos dar essas oportunidades às pessoas. E falando em oportunidades e ainda na parte económica, digamos que a China tem uma lança em Vila do Conde. Poderá ser também uma oportunidade para Vila do Conde se expandir para a China através como já referiu, o contacto com câmaras de comércio, as autoridades que representam a comunidade chinesa aqui em Portugal? Olha, é verdade. Aquilo que diz é exatamente a postura que nós temos. Muitas vezes
aquilo que eu tenho ouvido, às vezes ouço algumas pessoas que, perante a presença, digamos assim, até, que eu diria, massiva da comunidade chinesa em Vila do Conde, é a maior comunidade chinesa a norte do país, pelo menos a norte do país e se não for a maior do país, estará muito perto disso, a maior concentração de comunidade chinesa. Há muita gente que só vê os aspectos negativos e critica, e tem críticas sobre isto, sobre aquilo, e com certeza que há muitas coisas que é preciso corrigir. Mas vejo poucas vezes as pessoas verem o outro lado da moeda, que é, que grande oportunidade que é isto. Que grande oportunidade que é nós termos aqui a possibilidade de ter uma ligação direta com o maior mercado do mundo. E isso é efetivamente a postura que nós vamos ter. Relativamente à comunidade chinesa, e eu pessoalmente tenho boas relações com os representantes da comunidade chinesa, a nossa postura será essa. Em conjunto com a comunidade chinesa, iremos trabalhar para corrigir muitos dos aspectos que existem. Eu julgo que hoje a zona industrial da Varziela, onde estão maioritariamente concentrados, é uma zona industrial que precisa de muito trabalho de ordenamento urbanístico, precisa ali muito ordenamento urbanístico, precisa muito trabalho para melhorarmos as condições de acessos, de asseio até, e portanto as condições laborais que lá se praticam. Portanto, há ali muito trabalho a fazer, mas esse trabalho não deve ser feito numa lógica persecutória ou contra a comunidade chinesa, deve ser feito com a comunidade chinesa, e aquilo que são os testemunhos que eu recebo dos seus representantes é de que eles têm vontade de estarem plenamente integrados e de estarem a colaborar e participar na nossa sociedade de uma forma correta e adequada às normas que existem. E, portanto, nós vamos ter, esse será o primeiro passo. O outro passo é, em conjunto com eles, ver como é que nós podemos aproveitar para que as empresas de Vila do Conde, para as nossas empresas, se aproveitem essa possibilidade de entrarem diretamente no mercado chinês com parceiros chineses, que são os que estão cá, e outros que estão emparceirados na China com os que estão cá, e portanto nós vamos aproveitar essa oportunidade, e por que não também trazer mais investidores chineses para investirem noutros ramos, não só na distribuição, no ramo da distribuição, mas eventualmente noutros ramos. Nós hoje vemos dos maiores investimentos que têm sido feitos na Europa nos últimos tempos, foram investimentos chineses feitos em Portugal, nomeadamente na EDP, nomeadamente na REN. Portanto, tem havido a sensibilidade de muitos investidores chineses em perceber que Portugal tem oportunidades e, portanto, porventura, também poderemos captar alguns investidores chineses para investir em Portugal noutros ramos, mas essencialmente ajudar a que empresas portuguesas, por esta via, possam conseguir penetrar com os seus produtos no mercado chinês. Veria com bons olhos a criação de um centro de negócios, como se chegou a falar, para a antiga fábrica de Mindelo por parte da Associação Portugal-China? Veria com bons olhos. Uma coisa que eu não vou fazer é, eu não vou prometer coisas que não saiba que se vão cumprir. Não é? Os vilacondenses estão descansados, que eu não vou prometer um investimento americano para a zona industrial, para a antiga fábrica do Mindelo, para criar 1.000 ou 2.000 postos de trabalho, se não tiver a certeza que ele se vai concretizar e se não tiver capacidade de me comprometer com timings de concretização desses investimentos. Infelizmente, nem sempre assim acontece na política, mas eu julgo que um bom contributo que todos temos de dar é efetivamente ter essa atitude de seriedade e transparência com o eleitorado. Mas a possibilidade daquele espaço ser transformado num centro de negócios é uma possibilidade que eu encaro como uma boa perspectiva. Sei que existe esse projeto, conheço esse projeto, sei que as condições de mercado se alteraram nos últimos tempos e que porventura inviabilizaram o avanço imediato dele, mas será uma hipótese que nós iremos retomar. Uma das situações que até se tem falado ultimamente tem a ver com a fatura da água. A Vila do Conde passou a ter a água mais cara do país, entretanto já foi dito pela Câmara que essa fatura na totalidade não é mais alta, é apenas o preço da água, mas no fundo o que conta é vai de alguma forma, tem intenções de alguma forma de mexer nessa situação. Bem sei que isto está concessionado a privados, mas isto é uma fatura que toca a todos, comércio, privados,
e que no fundo acaba por ser uma grande fatia já das despesas das famílias. Sabe, eu tenho visitado os bairros sociais, todos os bairros sociais aqui, pelo menos da cidade de Vila do Conde, e vejo muita gente desesperada, pessoas que têm rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional, e para esses a fatura da água muitas vezes é mais de 10% do seu rendimento, o que não era habitual. E portanto houve um grande aumento no preço da água. Ouça, a mim é pouco relevante se ela é o número 1, se estamos no ranking nacional, se estamos em número 1, número 2 ou número 3. O que é verdadeiramente incontestável e que nem a própria Câmara conseguiu dizer é que ela é muito cara. Isso é que não é incontestável. E se houver alguém que, ainda que estando num estado de negação, diga que não é muito cara, só perde credibilidade junto dos vilacondenses. Pelo menos uma vez por mês perde a credibilidade, que é quando chega à fatura, não é? E portanto eu julgo que essa é uma verdade incontestável. Eu tenho particular à vontade para falar sobre isto porque sei a razão disto ter acontecido. Isto aconteceu, e esta escalada no preço da água aconteceu depois do processo de concessão do serviço de abastecimento de água e de saneamento básico a uma empresa privada em 2005. Na altura em que isso foi discutido, eu por acaso era vereador da Câmara Municipal e alertei, eu e os meus colegas alertámos que isso não era uma solução que favorecesse os vilacondenses, era uma solução péssima para os vilacondenses. E tivemos a coragem de votar contra. Outros houve que achavam que era a única hipótese que tinham e votaram a favor. Devem hoje assumir as suas responsabilidades perante os vilacondenses. Agora, aquilo que eu quero dizer aos vilacondenses, ao contrário de outros que não o podem dizer, porque são cúmplices com o contrato que existe, aquilo que eu vou dizer aos vilacondenses é: eu não estou cúmplice do concessionário. Eu não sou cúmplice do concessionário que existe, nem sou cúmplice deste contrato. E é com essa liberdade que eu, logo no primeiro dia, chamarei o concessionário para reunir na Câmara Municipal e para lhes dizer que vou rever o contrato desde a primeira até à última cláusula e iremos em todas as cláusulas encontrar formas de diminuirmos a fatura que é paga pelos vilacondenses. Sei que isso é possível. Tenho estado a trabalhar com técnicos que sabem e que estão efetivamente envolvidos em processos deste género noutros concelhos e sei que isso é possível. Tenho uma estratégia precisamente para isso. Não posso dizer, quantificar hoje em quanto é que será possível, mas sei que é possível e os vilacondenses podem ter certeza de uma coisa: eu sou o único candidato a presidente da Câmara que tem a legitimidade de dizer isto, porque fui desde o primeiro dia contra esta situação e sou o único candidato que tenho força, poderei ter força se os vilacondenses me ajudarem a ir obrigar a concessionária a corrigir uma série de situações que existem. Agora é preciso que os vilacondenses também queiram e que me possam dar a força que eu preciso para fazer com que esta empresa ou este consórcio corrija uma série de situações. Eu não tenho dúvidas que o consórcio também vai querer fazer. Estamos a falar de empresas que são empresas cotadas em bolsa e que não gostam que o seu nome seja exposto em situações de conflito ou situações desagradáveis. E, portanto, eu sei que a empresa também terá abertura para o fazer porque tem todo o interesse nisso. Miguel Paiva, politicamente poderá haver aqui algum constrangimento por parte da reação das pessoas ao PSD, que está no governo, tem tomado medidas impopulares, ou pensa que não, e por outro lado também o facto de ir sozinho. O PSD desta vez não faz coligação com o CDS. O que é que pensa que poderá ser a consequência destes dois fatores? Bom, relativamente àquilo que me pergunta sobre a influência da política nacional na política autárquica, aquilo que lhe diria é o seguinte: os vilacondenses, algures em setembro ou outubro, no dia em que forem marcadas as eleições, cada um dos vilacondenses, quando sair de casa para ir votar, vai votar, sabe que vai escolher o seu Presidente de Câmara. E quando sair de casa, se sair de casa para ir votar, se tiver a motivação para sair de casa para ir votar, eu julgo e digo isto porque sinto que o grande desafio é combater a abstenção. E, portanto, é nisso que eu estou determinado.
Mas aqueles que saírem de casa vão sair de casa para ir dizer se querem que seja eu o próximo Presidente de Câmara ou se querem que seja a candidata do Partido Socialista. Somos os dois únicos candidatos que temos reais possibilidades de vencer esta eleição. E, portanto, nenhum vilacondense sairá de casa para dizer que está zangado com o Ministro A, com o Primeiro-Ministro B, com o líder da oposição C, com a falta de alternativas D, nada disso. Os vilacondenses, quando saírem de casa, os que saírem de casa nesse dia para ir votar, vão votar pela sua terra. O povo e a população já demonstrou uma grande cultura cívica e democrática e sabe distinguir bem o que está em causa. Naquele dia estará em causa a escolha do Presidente de Câmara. E, portanto, cada vilacondense que sair de casa vai sair de casa para dizer se quer que seja eu ou que seja a candidata do Partido Socialista a liderar. Sobre aquilo que me coloca outra questão, e não quero fugir a nenhuma das questões que me são colocadas relativamente à coligação eleitoral, eu gostava de deixar bem claro que o facto do PSD não ter uma coligação eleitoral com o CDS-PP não diminui em nada a nossa capacidade de podermos lutar pela vitória. Primeiro porque não é adquirido que o PSD não tenha outros parceiros políticos, outros partidos políticos que possam estar interessados em fazer coligações connosco. Portanto, é um processo que ainda não está esgotado e, portanto, eu admito ainda que possa haver outros partidos políticos que estejam interessados em apoiar a nossa candidatura e juntar-se a nós. E depois porque, efetivamente, esta será uma eleição, pelas suas circunstâncias políticas, uma eleição de mudança de ciclo político, em que se vai fechar um ciclo político de 39 anos do Partido Socialista na liderança da autarquia e vai iniciar-se um novo ciclo político. E na possibilidade de se iniciar um novo ciclo político, e sabendo os vilacondenses que o único candidato que tem reais possibilidades de operar a mudança neste concelho sou eu, não tenho dúvidas que irá haver uma concertação de esforços no sentido de todos aqueles que querem a mudança perceberem que a mudança só será possível reforçando o apoio à candidatura que nós corporizamos. E, portanto, não tenho dúvidas de que todos aqueles que contribuírem para, efetivamente, fortalecer esta candidatura estarão a dar aos vilacondenses a hipótese, a possibilidade de termos uma alternativa mais forte. Uhum. Em relação à preparação, a equipa está a bom ritmo? Vai ter candidaturas em todas as juntas de freguesia? O nosso trabalho está a decorrer com aquilo, dentro daquilo que são os timings que definimos. Estamos a preparar candidaturas em todas as juntas de freguesia, seja candidaturas diretas em nome do partido ou coligação que fizermos, ou apoiando projetos independentes que brotem da sociedade civil e nos quais nós nos possamos rever. Admitimos qualquer das possibilidades e, portanto, é um processo que está a decorrer dentro daquilo que seriam as expectativas que tínhamos iniciais. Relativamente à constituição da equipa que me irá acompanhar na candidatura à Câmara Municipal, esse é um processo que também está a decorrer a bom ritmo. Há um conjunto vasto de pessoas que estão a trabalhar comigo em vários dossiês e será, digamos assim, não só desse grupo, mas de outras que estamos a recrutar na sociedade civil, que irá nascer a equipa que irá apresentar-se aos vilacondenses. Eu gostava de dizer uma coisa. Nós vamos apresentar uma equipa forte, uma equipa credível, uma equipa que cada vilacondense, quando olhar para os nomes e para as pessoas que lá estarão, dirá: sim senhor, eu vejo aqui gente competente que pode fazer alguma coisa pela nossa terra. É essa a ideia que nós queremos que cada vilacondense veja e não tenho dúvidas que pelo perfil e pela qualidade humana e técnica de cada uma das pessoas que estão a ser recrutadas que iremos conseguir. A reorganização do território em termos de freguesias vem de alguma maneira complicar o vosso trabalho ou pelo contrário simplifica? Há tudo. Há tudo. Há situações em que a fusão de determinadas freguesias é razoavelmente aceite pelas populações, há outras onde é mais, onde sentimos alguma reação mais negativa, mas a verdade é que eu sinto que este projeto foi um projeto infelizmente mal conduzido, por todas as partes. Foi um projeto mal conduzido, porque era um projeto que poderia ser muito mais interessante, muito mais profícuo, muito mais frutuoso nas soluções, na qualidade das soluções finais, e pela falta de diálogo e de capacidade de geração de consensos, infelizmente acabou por dar naquilo que deu. De qualquer das formas, nós estamos a trabalhar na preparação das candidaturas do PSD, envolvendo pessoas das freguesias, em conjunto das freguesias que se estão a unir,
e a capacidade de entendimento das pessoas está a surpreender-me pela positiva. Julgo que em todas as freguesias, mesmo naquelas onde a reação inicial foi mais adversa, neste momento está a ser possível pôr as pessoas todas a trabalhar em prol de um projeto comum, e isso é positivo. Miguel Paiva, vamos então deixar um último minuto para uma mensagem a todos os vilacondenses acerca desta candidatura a acreditar em Vila de Conde. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança para o futuro. Eu, enquanto candidato, há uma coisa que sinto e tenho dito às pessoas que é a minha grande obrigação. É perceber que na nossa terra há coisas que estão bem feitas e precisam de ser aproveitadas, mantidas e estimuladas. Mas há coisas que estão mal feitas, que são precisas ser corrigidas. A questão da água, o facto de termos o IMI o único Conselho da Área Metropolitana do Porto que paga IMI a taxa máxima. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que é preciso corrigir. E a nossa candidatura tem efetivamente este propósito: manter o que está bem, aproveitar muitas das potencialidades inexploradas de Vila de Conde e trazer riqueza, criação de riqueza e mais oportunidades para os vilacondenses, e saber que é com todos e é acreditando na nossa terra que nós podemos ter um futuro melhor. Vila de Conde pode ser muito melhor. Connosco, e nesta postura positiva, construtiva e afirmativa de modernidade e abertura aos novos tempos, eu acredito que connosco Vila de Conde vai ser muito melhor, e connosco este projeto e os resultados dele farão e trarão felicidade à vida das pessoas. E no fundo não faz sentido os políticos trabalharem se não for para trazer felicidade à vida das pessoas. Miguel Paiva, muito obrigada por ter vindo ao programa Grande Plano da Norte Litoral TV. Acreditar em Vila de Conde é o lema da candidatura de Miguel Paiva pelo PST à Câmara de Vila de Conde nas próximas eleições autárquicas. Com 41 anos, este economista aponta assim a estratégia de mudança para Vila de Conde. Grande Plano volta em breve na Norte Litoral TV, já sabe, com outro candidato às eleições autárquicas.